Basicamente, existem algumas maneiras da gente formatar números, né? Para que a gente possa arredondar, para que a gente possa arredondar para cima, para baixo, para que a gente possa formatar em dinheiro, principalmente porque isso é bastante importante na hora de exibir o nosso número, né? O número para o usuário, beleza? Então a gente vai falar de alguns métodos possíveis que isso pode ser feito. E claro, você pode ficar também à vontade para consultar a internet, porque existem infinitas soluções de como a gente pode fazer isso, beleza? Então vamos considerar primeiro uma variável aqui qualquer, que eu coloquei o valor como velo, e bastante criativo o nome, beleza? Em que o valor dela é 1234,59, beleza? O primeiro método que a gente vai explorar é o método toFixit, que a gente coloca logo depois, como se fosse uma função, beleza? Desse valor, desse número, beleza? Essa função aqui, ela espera um parâmetro, um argumento, que diz pra gente qual é a quantidade de casas depois da vírgula que você quer fixar. Beleza? No nosso caso aqui, eu quero fixar com uma casa decimal, beleza? E, portanto, ele está colocando aqui o valor de 1234,6, beleza? Você já pode perceber aqui que ele fez um arredondamento para cima, beleza? Se eu colocar aqui 55, por exemplo, ele entende que ele coloca ponto 5, e se eu colocar 45 aqui, por exemplo, ele já entende que ainda está ponto 5. Se eu colocar ponto 25, ele coloca para 3. Então ele sempre arredonda ponto 5 para cima, beleza? Então você só precisa ficar atento com isso, principalmente se você estiver trabalhando com unidades monetárias. Você precisa ficar atento a essa questão, porque um arredondamento para cima pode causar uma diferença nos centavos e consequentemente, depois uma diferença no caixa, principalmente se você estiver fazendo um sistema para postos de combustíveis que trabalham com 3 casas decimais para fazer equivalência de litros para centavos, ok? Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui, mas fica tranquilo, porque quando você se deparar com um problema, eu só quero que você lembre para tomar cuidado com relação a esse arredondamento, beleza? Então não precisa ficar preocupado, é só um aviso. Se a gente colocar aqui 2 casas decimais, beleza? Ele simplesmente nivela com o que a gente está colocando aqui. Se eu colocar a terceira casa decimal, ele arredonda, beleza? Então, esse comportamento aqui do toFixit é bem legal, bastante interessante, tá? Um outro método também que a gente tem, um método de arredondamento para números inteiros, beleza? No caso do sale, ele arredonda para baixo. Então, se eu colocar aqui, ó, ele vai colocar aqui, perdão, ele arredonda para cima. Nesse caso aqui, ele vai colocar esse número ponto 255, ele vai arredondar para 35, beleza? No floor, ele vai fazer o comportamento oposto, beleza? Ele vai arredondar aqui para 34. Ainda a gente tem o round, beleza? Que ele faz um comportamento parecido com o floor, beleza? Então esses são os principais métodos. E caso você queira fazer um tipo de formatação, que ele seja uma formatação para que você possa fazer internacionalização de exibição, por exemplo, eu quero mostrar esse valor aqui como se fosse dinheiro no Brasil, beleza? Como que a gente vai fazer? Nas novas implementações do ECMAScript 6, a gente ganhou uma nova API chamada INT-L, de internacionalização, que ela tem alguns métodos que são métodos de utilidade, beleza? Eu só peço para que você sempre fique atento à documentação, no caso da API de internacionalização, quando você for usar algum método dela, porque podem existir incompatibilidades de navegadores, beleza? Os navegadores estão trabalhando aí incansavelmente para que eles possam ficar dentro do mesmo padrão, mas é sempre bom você dar uma olhadinha e olhar aqui principalmente nessa tabela para ver se você está utilizando alguma implementação que não é largamente implementada. No caso aqui o Number Format, ele é implementado aqui pela maioria dos navegadores, beleza? Inclusive aqui no caso do Node.js na versão 0.12, ok? E a gente tem mais informações aqui, beleza? Eu aconselho sempre utilizar implementações novas para que você possa ficar atualizado, beleza? Até porque a maioria dos usuários já estão trabalhando com navegadores novos, dificilmente você vai ter alguém trabalhando lá no Internet Explorer, e se ele reclamar de alguma coisa, você pode trabalhar na exceção, indicando aí, ou até colocando avisos no seu programa, falando, incentivando que essa pessoa atualize o seu navegador, ok? Então, para a gente poder formatar aqui, por exemplo, um número para currency, que seria moeda, beleza? Utilizando o idioma português Brasil, currency BRL,
Brazilian Real, beleza? Nesse número formatado, basta a gente colocar aqui new, int L, number format, o idioma que você quer trabalhar, o estilo que você quer trabalhar, que eu quero trabalhar estilo moeda, e o Currents BRL, que automaticamente ele já vai formatar isso aqui para você, beleza? Caso você não utilize nenhum tipo de estilo e utilize dessa forma aqui, ele vai entender que você está trabalhando com um número qualquer, né, um número comum, e ele já vai fazer essa formatação aqui. Então, essa API aqui, a Number Format, é uma API extremamente interessante, extremamente até flexível, para que você possa trabalhar aqui com diversos tipos de número. Recomendo bastante que você entre nela para que você possa ver. Por exemplo, ela trabalha aqui, ela pode formatar unidades de quilômetro por hora, ela pode trabalhar também com outras unidades aqui, com outros idiomas, deixando aqui as coisas bastante fáceis para gente que é desenvolvedor, beleza? Então, as formas básicas de você trabalhar com arredondamento de número e formatação são essas, beleza? Só lembrando para você tomar muito cuidado com números floats, beleza? Na hora de fazer a conversão para dinheiro, para que essa conversão, dependendo da quantidade de casas decimais que esse número tiver, ele não fazer um arredondamento errado e daí não bater os centavos no caixa, ok? Um forte abraço.